estão instrumentalizando o sofrimento de uma criança de 10 anos de idade para manipular você, brasileiro. Você que é um cidadão brasileiro e é contra o aborto. É esse o recado que eu gostaria de deixar para você. Várias pessoas têm se manifestado nesses dias a respeito dos trágicos acontecimentos da criança de 10 anos de idade, do município de São Mateus, no Espírito Santo, que, tendo sido abusada sexualmente por 4 anos, engravidou, e o desfecho mais trágico ainda foi o aborto. Pois bem, esta tragédia do estupro e do aborto está sendo manipulada, instrumentalizada para conduzir a população brasileira a aprovar aquilo que ela não aprova. Veja, deixa eu explicar para você direitinho o que é que está acontecendo. Em 2005, quando tentaram despenalizar o aborto no Brasil, ou seja, legalizar o aborto, havia uma convicção. Aqueles que defendiam o aborto estavam convictos que a população brasileira apoiava o aborto, e cada vez mais essa coisa de ser contra o aborto era de um grupinho de fanáticos cristãos. No entanto, diante do pandemônio que aconteceu em 2005 com a tentativa de legalização do aborto, todos os grupos favoráveis ao aborto, as ONGs, as feministas, os partidos políticos e até as fundações internacionais, como a Fundação MacArthur, que investiu milhões de dólares no Brasil para legalizar o aborto, ficaram perplexos e surpresos. Eles não sabiam, mas nós, Provida, sabíamos que desde o início da década de 90, de forma crescente e estável, o brasileiro era cada vez mais contrário à legalização do aborto. Isso eles desencantaram. Hoje, entre os favoráveis à legalização do aborto, é quase um dogma. Eles sabem na pele que o brasileiro é contra a legalização do aborto. E então, o que fazer para abrir brechas na legalização do aborto? Nós podemos usar pequenas brechas legais e manipular os sentimentos de compaixão das pessoas para obter a nossa agenda política. É isto que está acontecendo. Deixa eu explicar para você. A partir de um protocolo, um procedimento internacional, onde as fundações favoráveis ao aborto, que querem implantar a legalização do aborto nos vários países, encontraram essas dificuldades e essas barreiras da população, como é que a gente faz para manipular uma democracia e fazer com que o povo engula aquilo que o povo não quer engolir? Ora, nós podemos encontrar brechas na legislação já existente no Brasil. E no Brasil existe uma brecha terrível. É o artigo 128, número 2 do artigo 128 do Código Penal, que prevê que, caso haja uma gravidez fruto de um estupro e, eventualmente, venha a se cometer o crime do aborto, esse crime não será punido. É uma exceção de punibilidade. Só que esta lei, este artigo 128, número 2 do Código Penal, tornou-se uma lei assassina, porque de fato ela é uma lei assassina. Por quê? Porque é uma incoerência, uma monstruosidade dentro do nosso sistema legal. Vejam, o mesmo Código Penal que prevê a pena de 5 anos de cadeia para o estuprador, prevê que se alguém sentenciar de morte uma criança no ventre materno, não será punido. Como é que nós podemos punir o inocente
com a pena de morte, que não existe no Brasil. Enquanto o verdadeiro criminoso, se for processado, vai pegar somente 5 anos de cadeia, e se tiver bons antecedentes, e se etc. E você sabe todos os mecanismos legais para livrar as pessoas, né, de punições, vai ficar livre. Enquanto a vítima mais inocente e indefesa pagou com a própria vida. Isto é uma monstruosidade legal. Pois bem, falar deste artigo 128, número 2, era uma espécie de tabu. Sim, os brasileiros são contra a legalização do aborto, mas a população toda é favorável ao aborto no caso de estupro. Isso é uma obviedade. Era uma obviedade até que eles cometeram a bobagem de manipular os fatos para comover a população brasileira diante desse aborto agora da criança de 10 anos de idade. Nós estamos vendo na internet um movimento cada vez maior, um movimento crescente da população brasileira, de vídeos que estão aparecendo e as pessoas estão fazendo vídeos e mais vídeos dizendo com toda clareza: vamos revogar o número 2 do artigo 128 do Código Penal. Virou até um hashtag, revoga 2 do 128. E por que as pessoas estão reagindo assim? Elas estão reagindo assim porque estão vendo a manipulação. Deixa eu fazer uma comparação para você. Você imagine que nós sejamos uma cidade sitiada. Imagina aquelas cidades com muralha e tem um exército ao redor querendo entrar. A muralha, ela é sólida, inexpugnável. Ninguém consegue entrar dentro daquela muralha. Mas o inimigo sabe que quem está dentro daquela cidadela são pessoas com coração compassivo e mandam um mendigo, pobrezinho, bater a porta da cidade. Cheios de compaixão, abrem a porta da cidade e, no entanto, aquele mendigo é uma espécie de cavalo de Troia, ou seja, alguém que, infiltrado, entra lá e abre as portas para que o exército inimigo entre. Exatamente o que estão fazendo com os nossos sentimentos. Ou seja, as pessoas que querem legalizar o aborto, ONGs financiadas por fundações internacionais, médicos ligados a essas fundações internacionais, como o Dr. Olímpio de Moraes, que foi quem foi o carro-chefe que conduziu para este aborto da menina de 10 anos de idade, eles sabem que nós brasileiros, na esmagadora maioria, somos cristãos. E que, não somente como cristãos, como seres humanos, nós nos compadecemos do drama de uma criança estuprada durante 4 anos. Grávida. Só de ouvir isso, de ouvir a descrição, isso corta o nosso coração. Você que é pai, você que é mãe, você se coloca no lugar e diz: meu Deus, se fosse minha filha. E então, é essa compaixão que eles querem manipular. Mas não manipular para proteger a criança de 10 anos de idade. Manipular para abrir brechas para a prática e a legalização do aborto. Deixa eu explicar. Quando a criança de 10 anos de idade foi levada para o Hospital de São Mateus, a equipe médica que viu aquela gravidez de 5 meses, uma criança de mais de 500 gramas, um bebê que em pouquíssimas semanas seria viável, a equipe médica se negou a fazer aquele assassinato. Porque, claro, você é médico, você põe o ultrassom e você vê que aquilo é um ser humano, é inegável que é um ser humano. Precisa
muito sangue frio, maldade e determinação para você acabar com aquela vida. Isso aconteceu com a equipe médica também do Hospital de Vitória. Uma equipe médica que está acostumada a fazer interrupções de gravidez. Mas aquela gravidez, 5 para 6 meses, 500 gramas, não. E então a criança foi levada para Recife. E até em Recife a equipe de plantão se recusava a fazer o procedimento. Porque tal era, diante da evidência médica, que a melhor solução seria esperar algumas semanas, fazer o parto cesáreo e salvar as 2 vidas. Mas a obstinação daqueles que querem manipular os sentimentos dos brasileiros parece que não tem freio. Então, fizeram o impensável. Indo contra todos os protocolos de aborto em caso de estupro, mataram a criança com uma injeção de cloreto de potássio. Vejam, gente, nós, Provida, sabemos como essa coisa é feita. Ou seja, o protocolo que é seguido aqui no Brasil para o aborto em caso de estupro segue da seguinte maneira: se dá um medicamento para a mãe. E esse medicamento vai causar as contrações para expelir a criança e a criança morre no ato de ser colocada para fora, num parto antecipado. Então, é claro, isso daí pode durar 1 dia, 2 dias, mas nesse prazo de 1 ou 2 dias, haveria mudança do plantão, ou seja, equipes diferentes. Então, não havia garantia de que este aborto seria alcançado, porque alguma equipe poderia objetar e dizer e não fazer. Pois bem, esta é a realidade. A realidade é que os médicos de plantão, os médicos que até alguns deles acostumados a realizar abortos, viram o tamanho da atrocidade daquilo que estava sendo feito. E, no entanto, as reportagens mostram o Dr. Olímpio de Moraes como sendo o único compassivo e bondoso que deu àquela criança o direito que ela tinha de aborto. Mas é exatamente isso que as fundações internacionais estão fazendo. O protocolo é manipular os sentimentos de compaixão das pessoas, usar a brecha legal, que no caso do Brasil é o artigo 128, número 2 do Código Penal, e praticar o aborto, não importa qual seja a situação, para que cada vez mais se aceite. Então, pronto, você apresenta o Dr. Olímpio de Moraes como sendo o herói, quando todos os outros seus colegas de profissão, de São Mateus, de Vitória e de Recife, eram, sei lá, médicos com algum preconceito medieval. Somente ele é o iluminado. Mas nós sabemos, somente ele está disposto a transformar um aborto num ato político para realizar a ingerência dentro da democracia brasileira. Ingerência essa que nós sabemos muito bem, é a mesma coisa que querem as fundações internacionais. Portanto, meu querido cidadão brasileiro, você está sendo manipulado. Nós precisamos agora fazer com que eles compreendam que eles foram longe demais. Vamos despertar o gigante que está dormindo. Vamos despertar a população brasileira
grave você também um vídeo, mostre que é uma democracia, mostre a sua opinião, a sua convicção. E qual é a convicção do brasileiro? A convicção é a seguinte, veja só. O nascituro, ou seja, o bebê que está por nascer dentro da barriga da mãe, é uma pessoa humana. E até o nosso próprio Código Penal admite isto. Ou seja, o artigo 128, ele faz parte de uma secção do Código Penal que fala dos crimes contra a pessoa. Então o aborto, reconhece a nossa legislação, é um crime contra uma pessoa. O nascituro, a criança, é uma pessoa. O que acontece, no entanto, é que aquele artigo 128, número 2, é completamente absurdo. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela diz que a pena não deve passar do réu. Ou seja, você não pode, porque uma pessoa cometeu um crime, punir o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os vizinhos, etc. Não. Ele cometeu o crime. Quem vai pagar pelo crime é o réu. É a pessoa que foi acusada, houve devido processo legal e a pessoa foi condenada. Bom, ele que pague. Pois bem, e o que é que se prevê diante do crime de estupro? 5 anos de prisão. Pronto, acabou. E, no entanto, este número 2 do artigo 128 é tão absurdo que ele, diante desse contexto que o estuprador vai pagar com 5 anos de prisão, prevê que pode-se dar uma sentença de morte para uma criança inocente. Sim, porque no estupro existem pelo menos uma gravidez em caso de estupro, existem 2 vítimas. A mãe estuprada e a criança que, claro, agora ela existe, agora ela tem vida, mas ela é fruto de um ato violento também. Então, nós precisamos entender que as 2 vidas precisam ser salvas. Estão manipulando os nossos sentimentos para tentar abrir brechas e cada vez mais brechas para a realização do aborto. Não vamos permitir isto. Faça você também o seu vídeo pedindo a revogação desta lei assassina, o artigo 128, número 2 do nosso Código Penal. E não esqueça de acrescentar o hashtag Revoga2 do 128. Vamos mostrar que a nossa democracia ela é vibrante. Não importa, você não precisa ser católico, você precisa ser cidadão. Católico, evangélico, cristão ou de qualquer religião ou denominação. Basta que você enxergue o que nós, brasileiros, queremos e o que estão tentando impor no nosso país desde fora. Que Deus abençoe o nosso Brasil e nos livre desta chaga tremenda que é o aborto.